É natural que quando chegamos no fim do ano ou no começo do ano, nós queremos ser uma pessoa melhor. E nós que somos cristãos, nosso intuito que está no nosso coração é como ser um cristão melhor em 2026. Se este questionamento está no seu coração, eu vou te ajudar a você a ser uma pessoa melhor e principalmente um cristão melhor, porque o cristão ele só consegue ser melhor se ele for uma pessoa melhor. Eu vou estar trazendo aqui para você princípios e valores que muitos você até pode ter ouvido falar, mas eu duvido que dessa maneira tão prática e didática, porque o nosso intuito aqui é bater um papo de uma forma leve e descontraída que você entenda e você consegue colocar em prática depois que acabar esse vídeo. O primeiro ponto que fica em nosso coração é a motivação. E a motivação nada mais é do que o porquê que você quer ser um cristão melhor. O intuito que está dentro do seu coração é: você quer ser um cristão melhor para que as pessoas vejam o quanto você é crente, o quanto você é um cristão, ou você quer ser um cristão melhor com o intuito de agradar ao Senhor. Porque se nós temos o intuito de ser um cristão melhor para que as pessoas vejam que você é melhor, isso significa que o seu desejo de se tornar uma pessoa, um cristão melhor, está em reconhecimento. E com o reconhecimento vem a glória. E a palavra de Deus é bem clara que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o intuito de nós sermos um cristão melhor tem que estar em nós agradarmos ao Senhor. E naturalmente, nós agradando ao Senhor e vivendo o Evangelho no nosso dia a dia, nós vamos estar demonstrando e manifestando a glória do Senhor no nosso dia a dia e naturalmente nós vamos estar sendo uma pessoa melhor. E o segundo tópico é que nós precisamos entender que reconhecimento e convencimento. E isso vem através de quem? Do Espírito Santo. Nós só conseguimos ser um cristão melhor quando o Espírito Santo, que é o nosso guia, ele nos leva a viver isso. Ele nos constrange de uma maneira gloriosa de nós entendermos as nossas fraquezas e os nossos erros, porque nós somos cristãos, nós somos pessoas e todos nós somos pecadores, e como nós somos pecadores, nós somos destituídos da glória de Deus. Então isso entende que se eu sou um pecador e você é um pecador, isso significa que nós estamos longe da glória de Deus. Deus, ele habita em nós por causa de sua misericórdia, mas para isso ele nos santifica. E essa santificação, ela vem através do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não habitarmos dentro de nós, se nós não tivermos o reconhecimento dos nossos erros, que nós somos falhos, isso vem através do Espírito Santo. E o convencimento, e o convencer que eu quero ser um cristão melhor em 2026, porque eu quero agradar ao Senhor. E esse desejo não vem no nosso coração, não pelas nossas próprias forças. Ele pode até vir, mas ele só vai ser consumado, ele só vai acontecer através do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós não vamos ter o verdadeiro reconhecimento que nós precisamos ser um cristão melhor e o verdadeiro convencimento que nós precisamos ser alguém melhor em 2026. Porque, como eu disse, ser um cristão melhor vai muito além de uma religião, mas vai sobre um posicionamento, sobre você ser uma pessoa em 2026 muito melhor que você foi em 2025. Porque isso é o nosso intuito. E isso não é um papo coach, isso é um papo de posicionamento cristão. Porque quando você se posiciona como cristão, você tem que entender que existe uma verdade, que é Jesus. Essa verdade ela é absoluta. E o ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é ter a natureza de Cristo dentro de nós. E isso só vai acontecer através do terceiro ponto, que é o conhecer. Meu irmão, se você não conhecer a Deus, se você não conhecer ao Senhor Jesus, você não vai conseguir ser um cristão melhor. Porque, como eu disse no tópico passado, o ser um cristão melhor, a palavra cristão está ligada com um pequeno Cristo. O que significa um pequeno Cristo? Significa ter a natureza de Cristo. Então, como que você conhece a natureza de Cristo? Através da palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não mergulhar na palavra de Deus, você não vai conhecer a Deus. E você não conhecendo a Deus, não tem como você ser um cristão melhor. Porque lá está a nossa regra de vida. Lá, pensa comigo, se
se existisse um manual onde lá nesse manual tem tudo escrito. Por todas as guerras que você vai passar, por todos os problemas que você vai passar e como você faz para vencer essas guerras, vencer o problema e o que você faz principalmente quando está tudo bem. E como você tem que tomar uma decisão, o que você não pode fazer. Imagina se existisse esse manual. Como seria a sua vida? E esse manual existe, esse manual é a Bíblia. Mas nós não lemos com esse intuito. A Bíblia, ela vem na nossa vida para transformar a nossa vida, não para ser um livro de contos, de fadas. Não, ele vem para transformar, para que a nossa vida ela seja baseada naquilo. Então, se você e se eu, nós tivermos a nossa vida baseada na palavra de Deus, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Então, o nosso foco, o nosso intuito tem que estar em conhecer a Deus. Quando nós mais conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, mas nós nos tornamos um cristão melhor. E, meu irmão, o quarto tópico, o quanto nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos a Deus, vem o quarto tópico, que é o relacionamento. E esse relacionamento, ele vem através da busca. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós oramos, quanto mais nós escutamos louvores, quanto mais nós escutamos a palavra de Deus, quanto mais nós frequentamos a casa do Senhor com o intuito de receber, mas também de entregar. Eu falo receber, é a presença do Senhor Jesus, você carrega, então você recebe, você transborda, você serve na casa do Pai. Quando nós quando nós temos esse intuito, naturalmente, meu irmão, lembra que eu falei do tópico 2 do reconhecimento, do convencimento? Através do relacionamento vem isso sobre a nossa vida de uma maneira mais clara e objetiva. Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus e quando nós temos relacionamento com Ele, nós temos um direcionamento para a nossa vida. Então, se você quiser ser um cristão melhor, uma pessoa melhor em 2026, o intuito seu tem que ser ter relacionamento com o Senhor Jesus. E não é fácil, meu irmão. Não adianta aqui a gente ser hipócrita, nossa vida é uma correria. Nós temos diversos afazeres, mas nós temos que ter um compromisso com o Senhor Jesus de ter relacionamento. Porque você só conhece a pessoa através de relacionamento, meu irmão. É orar, é jejuar, não para... Lembra do primeiro? Para que a sua motivação seja eu oro tantas horas. Mas ninguém precisa saber. Ora no secreto, busca no secreto. E o reconhecimento vem através disso. O reconhecimento que eu digo é você reconhecer quem é o seu Senhor Jesus. E quando nós oramos e quando nós buscamos ao Senhor, isso quer dizer para nós que nós reconhecemos quem é o senhorio da nossa vida, quem é o dono da nossa vida. Você só tem relacionamento com aquele que te interessa. Então, se você tem relacionamento com Jesus, significa que você se interessa nos planos do Senhor para a sua vida. E esse é o melhor caminho que nós podemos ter para o nosso sucesso. Que eu digo, sucesso é você ser um cristão melhor, ser uma pessoa melhor, que manifesta Cristo para onde quer que você vai. E o quinto tópico é sobre arrependimento. Cristão sem arrependimento, meu irmão, não é cristão, é apenas um iludido. E isso vem na nossa vida através de todos esses tópicos que nós falamos para você, mas é entender que nós verdadeiramente somos pecadores. E por isso, como nós somos pecadores, nós precisamos da natureza de Cristo em nós e através de nós. E a maneira que é muito... como pode dizer, que é muito clara da gente entender isso é quando nós decidimos separar um momento de tirar algo da nossa vida para acrescentar outro algo na nossa vida. Isso é feito através de jejum. O jejum, ele transforma a nossa vida de uma tal forma em que nós entendemos que quem o Senhor é e qual ponto que nós estamos. Quando quem quer arrependimento e não jejua, não ora, não lê a palavra, não quer se arrepender, ele quer apenas se iludir. Quando nós fazemos isso, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra do Senhor, naturalmente vem o quão pecadores nós somos. E o próximo passo disso é você se arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, meu irmão, é você entender a sua posição na terra, que é de pecador, que é de precisar da glória de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E não basta você apenas dizer que você é evangélico. Você precisa viver o evangelho diariamente. Se você quiser ser um cristão melhor em 2026, uma pessoa melhor em 2026, você precisa viver o evangelho. Jesus, ele vai te demonstrar através da sua palavra, da oração, da Bíblia, do jejum, ele vai te mostrar a sua conduta que você tem que ter como cristão, o seu caráter
que você tem que ter como cristão. Você precisa demonstrar isso diariamente através da sua vida. Você precisa entender que a nossa vida cristã, ela é um jogo de erros e acertos. Os erros são para demonstrar o que nós precisamos melhorar e entender que nós somos pecadores. Os acertos é para entender que nada desse acerto provém de nós, mas tudo provém da glória de Deus. Nós precisamos ter humildade, porque o nosso ano é assim, a nossa vida é assim. Nós erramos, nós acertamos, mas onde está a motivação? Nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória de Deus. Isso nós só vamos ter, meu irmão. Volto a repetir novamente. Nós tivemos um arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro, meu irmão, você não vai conseguir ser um cristão melhor, porque nós precisamos entender, vou repetir novamente, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas que você acha que você é o melhor cara do mundo, você não é, você pecou, você está destituído da glória de Deus. Se nós quisermos ser uma pessoa melhor, nós não conseguimos fazer isso com nossas próprias forças, nós precisamos do Senhor Jesus. E a pergunta que fica em nosso coração é: vamos juntos ser cristão / pessoas melhor em 2026? Então, para você ser isso, você tem que entender que você não é sobre você, mas é sobre o Senhor habitando dentro de você. Seguindo esses tópicos resumidamente, para que você viva o Evangelho todos os dias da sua vida.